que os jovens muito participaram usando as redes sociais. As redes sociais que compartilham informações, inclusive, muito usado agora nas campanhas eleitorais. Então, esse primeiro ponto é super importante. Anota aí, vamos fazer uma questão daqui a pouco. Outra questão que eu coloquei, outra imagem, para a gente dar uma olhadinha aqui com bastante calma. Revolta da vacina. Essa revolta da vacina caiu no último Enem. Queridos e queridas, a revolta da vacina foi durante a República Velha. A República Velha vai cair na prova de vocês. Eu tenho 25 anos em cursinho pré-vestibular, nos melhores cursos dessa região. Dei aula na Coped, essa grande escola maravilhosa, até 3 anos atrás, 4. Moral da história. A minha experiência em cursinho pré-vestibular, Enem, diz o seguinte: a questão, o tema que mais caiu nos últimos Enems foram República Velha, as guerras, Brasil colônia, democracia grega, que a gente vai falar, revolta da vacina, caiu agora. Quando eu falo em revolta da vacina, eu falo em República Velha. Lembram da República Velha? A gente vai falar daqui a pouco, tem uma questão sobre ela. A República Velha é o período que vai de 1889 a 1930. É aquele período marcado pelo coronelismo, ó, coronelismo, voto de cabresto, aquele voto sob pressão. Ô, gente, seu cabra, ô, tu vota meu candidato, ô, tu tá... Política dos governadores. A República Velha foi marcada por revoltas, lembram? Revolta da vacina, revolta da chibata. Todos lembram da revolta da chibata? Do tenentismo? Então, a gente vai trabalhar ela agora também. Eu já estou dando mais uma dica. E tudo isso está no canal que eu tenho do YouTube. E eu mandei um material extra para vocês. Eu mandei um texto que eu produzi sobre República Velha. É só você ler. Ali tem tudo. E você, depois da aula, você tem meu WhatsApp para entrar em contato comigo a hora que quiser, até a véspera do Enem. Eu estou junto com você. Outro ponto que pode cair na prova de vocês. JK. Juscelino Kubitschek, claro. Juscelino Kubitschek pode cair na prova. Quando eu falo em JK, ele governou o Brasil de 1956 a 1961. O lema dele, 50 anos em 5. JK era médico, mineiro, construiu Brasília. E um detalhe, JK trouxe a chamada indústria automobilística. A indústria automobilística, quem trouxe foi JK. Olha que coisa linda anotar isso aqui, ó. A indústria automobilística, o plano de metas que ele lançou para investir na indústria, na energia, transporte, educação, plano de metas. Olha o lema de JK, 50 anos em 5. Ele foi chamado presidente Bossa Nova. JK constrói Brasília, cria Sudene, Superintendência para desenvolver a região Nordeste, traz a indústria automobilística. Pode cair na prova? Pode. Cotadíssimo também. Como Getúlio Vargas. Outro ponto, rapidinho aqui, regime militar no Brasil. Ô, Dilson, regime militar pode cair? Com certeza pode cair regime militar. Vocês lembram que o regime militar no Brasil teve início em 1964. Por que os militares tomaram o poder? Havia um medo que o Brasil se tornasse uma nova Cuba, né? A ameaça comunista, como diziam, muitas greves. Moral da história. O regime militar no Brasil durou 21 anos. Os militares prometeram ficar 6 meses. Ficaram 21 anos. Foram 5 presidentes militares. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. E merece atenção do... Olha só, vou te dar aqui 2 questões prontas que podem cair na prova. Merece atenção. Durante o regime militar, os atos institucionais. Os militares baixaram os chamados AIs, atos institucionais. Foram 17 AIs. Aí você diz, Dilson, o que é que cai mesmo no vestibular? Nós não temos tempo, o tempo é curto, você só tem 50 minutos de aula com a gente e nós estamos aí querendo revisar. O que cai mesmo é o AI2 e o AI5. O AI2, o ato institucional número 2. Ele criou no Brasil, instituiu o bipartidarismo. Só 2 partidos, Arena e MDB. E o AI5, ó, ato institucional número 5. Por quê? O AI5 foi o mais duro dos AIs. O AI5 foi baixado pelo presidente Costa e Silva. O AI5 dava plenos poderes ao presidente. O presidente, pelo AI5, podia até decretar aposentadoria. Que absurdo, hein? Lembram que o regime militar terminou em 85 com a campanha Diretas Já, que elegeu Tancredo Neves de forma indireta. A gente tem uma questão sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Outra questão que pode cair na prova de vocês.
Claro, tem muita coisa que pode cair. Governo Collor, lembram desse governo? Já caiu no Enem. Olha a imagem aí, os caras pintadas, os jovens, meus amigos. Fernando Collor de Mello foi eleito em 1990, prometendo combater a corrupção no Brasil. Fernando Collor de Mello. Ele prometeu combater a corrupção no Brasil. Abriu nossa economia, uma política neoliberal. Só que tem um detalhe. 2 anos depois, o irmão de Collor, Pedro Collor, denunciou um esquema de corrupção e tráfico de influência. O esquema de corrupção e tráfico de influência derrubou Collor. O nome desse esquema, lembra o nome? Esquema PC, ó. Esquema PC Farias. Por que o nome PC? PC é Paulo César, ó. O esquema PC Farias, Paulo César Farias, derrubou Collor. Era um esquema de corrupção, tráfico de influência. Foi formada uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, e o Collor renunciou antes. O Collor caiu em 92, aí assumiu Itamar Franco. E o plano real, olha bem, o plano real que está aí, foi no governo Itamar Franco. Mas o ministro foi Fernando Henrique Cardoso. Mas não esqueçam, o governo Collor. Collor assumiu em 90, prometendo modernizar o Brasil, um discurso bonito, mais um que nos enganou, né? O Collor prometia abrir a economia, abriu sim nossa economia, mas quebrou muita gente porque abriu nossa economia de forma abrupta, uma política neoliberal. O Collor assinou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o Collor se envolveu num grande escândalo de corrupção, ó. Corrupção e tráfico de influência. Anote o nome. Esquema PC Farias. Esquema PC Farias. Ou seja, PC era o tesoureiro de Collor. Esse PC Farias, que é Paulo César Farias, recebia dinheiro das empreiteiras para pagar despesas de Collor. Claro que, em troca, as empreiteiras queriam alguma coisa. O Collor foi pedido o impeachment do Collor, o Collor renunciou, aí assumiu Itamar Franco. Aí tem a imagem de jovens nas ruas, né? Os caras pintadas pedindo fora Collor, fora Collor. É bom ter cuidado, porque caiu no Enem já. E são, olha quanta coisinha nesse início de aula. Aí mais uma coisa que pode cair na prova de vocês. Eu dou aula em outros cursinhos e perguntaram, olha, se você me disser assim, Dilson, o que é que você acha que vai estar na prova do Enem logo de cara? Grécia. Eu creio que Grécia vai cair na prova de vocês. Aí você vai dizer, tudo não. Inclusive, agora não dá para revisar tudo, tem que centralizar. O que é que eu acho que vai cair? Pode cair de novo democracia grega. Pode cair de novo democracia grega. Pode cair a guerra médica, as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. E aqui eu já lembro com vocês uma coisa. Vocês lembram? Olha só. Seria bom que todos vocês tivessem um caderninho do lado também. O material que eu enviei para vocês está ótimo. São 17 questões que eu enviei, maravilhosas. Aí tem quase que uma prova. É um material meu exclusivo para você, viu? Esse material é exclusivo. E depois da aula, pode ficar mandando mensagem para mim que eu respondo para meu e-mail e vá para o YouTube, que tem muito assunto. Dilson Cardoso Sem Mistérios. Mas olha bem, olha que questão importante. A democracia nasceu na Grécia. A democracia nasceu em Atenas. Olha bem, a democracia, o governo do povo, nasceu em Atenas. O pai da democracia chama-se Clístenes. Clístenes é o pai da democracia. Antes da democracia havia tirania. A democracia quer dizer governo do povo. O pai é Clístenes. Quem aperfeiçoou foi Péricles. Péricles foi o homem que não é o Péricles do picolé, né? Nem o cantor. Péricles foi o homem que aperfeiçoou a democracia grega. Inclusive, se cair na prova, olha que dica, se cair na prova assim, o século V antes de Cristo foi o século de, já sabe que é o século de Péricles na Grécia. Por quê? O Péricles, ele aperfeiçoou a democracia grega. Ele institui a mistoforia. O que é mistoforia? Pagamento aos funcionários públicos. Mas um detalhe aqui. Olha o que é que pode cair na prova. A democracia grega, que nasceu em Atenas, era uma democracia direta. Olha a resposta que eu estou te dando já. A democracia grega era direta. Por quê? Porque as pessoas iam votar os assuntos de seu interesse. Mulheres, escravos e estrangeiros eram excluídos. As mulheres, os escravos, os estrangeiros eram excluídos do processo político. Veja que foi um avanço, mas tinha muito que avançar ainda. Qual era o papel da mulher? Procriar,
gerar filhos. Tem até uma música de Chico Buarque sobre isso. E um princípio da democracia foi a isonomia. Isonomia, que é igualdade de tratamento, é até uma contradição. Mas a democracia nasceu em Atenas, foi uma democracia direta, não esqueçam. Quando se fala em Grécia, se fala também em guerras médicas e guerra do Peloponeso. É bom revisar isso. A guerra médica, também chamada guerra greco-persa. Os gregos venceram e Atenas comandou os gregos contra os persas. Só que depois da guerra médica, é interessante o seguinte, olha, guerra médica, também chamada guerra greco-persa, gregos e persas que disputavam rotas comerciais, disputavam colônias na Ásia. Os gregos foram comandados por Atenas, que administrou a Liga de Delos, que era o quartel-general, Liga de Delos, né? Lembra a Liga da Justiça, a Liga de Delos. Os gregos venceram os persas. Só que Atenas tinha um projeto imperialista. Atenas buscava unificar toda a Grécia. Esparta não aceitou. Esparta, vocês lembram que Esparta era uma cidade militarista, né? Esparta era uma cidade militarista. Esparta era um acampamento em armas. Quando uma criança nascia em Esparta, ia logo um soldado observar, o guri chorando, buá, buá, o guri tomando mucilon. O guri nasceu em Esparta. O soldado ia olhar. Se o guri tivesse alguma deficiência física, ou torcesse para um time que tem uma cruz aqui ao redor, eles matavam, viu? Brincadeira. Ou seja, em Esparta só sobreviviam os mais fortes. Esparta era militarista, oligárquica. Já Atenas foi democrática. Mas houve uma guerra entre Atenas e Esparta. Depois da guerra médica, houve uma guerra entre Atenas e Esparta, uma guerra interna, uma guerra civil. É chamada Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso, anote, ó. Guerra do Peloponeso. Essa guerra do Peloponeso durou 27 anos. E o tifo atacou naquela época, a febre tifoide matava muita gente. E um detalhe, eles paravam a guerra do Peloponeso. De 4 em 4 anos havia uma trégua para disputar os Jogos Olímpicos. Ó. Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus. Esparta venceu, só que tem um detalhe. Depois de 27 anos de guerra, os gregos estavam enfraquecidos, fragilizados e foram dominados pela Macedônia, a Macedônia de Filipe II. Quando Filipe II morre, assume Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande a promover a fusão da cultura grega com a cultura oriental chamada helenismo. Então, segundo ponto que é bom revisar, democracia grega. Eu já dei para você a resposta. Foi uma democracia direta, caiu no Enem. Um princípio, isonomia, é igualdade de tratamento. Mulheres, escravos, estrangeiros, não tinham direitos políticos. O papel da mulher era procriar. Vocês podem até ver a música de Chico Buarque de Holanda. Vê também as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. Tem uma questão que nós vamos fazer daqui a pouco. Claro, estou sendo bem objetivo, para ganhar tempo, para contribuir com você. Eu confio em você. Outra questão que você pode ver, aí a gente vem agora para as questões agora. Eu enviei para vocês aí as questões, né? Muita questão. A primeira questão tem assim, o Egito, olha que questão, foi questão do Enem, né? O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje, olha bem, o que hoje se transformou em atração turística, ou seja, as pirâmides, pirâmide hoje é uma atração turística, né? Era no passado interpretado de forma muito diferente, pois, primeira coisa, diz assim, ô Dilson, e Egito, história antiga pode cair? Olha que a questão trabalha passado e presente. O Enem gosta de trabalhar link. Por isso, você trabalha o ano todo, passado e presente. Eu trabalho assim. Moral da história. Se você estuda Egito Antigo, tem que estudar também a Primavera Árabe. Por isso eu falei de Primavera Árabe. E aí você já mata as questões, queridos. Vocês lembram que na Antiguidade, o Egito se localiza no nordeste da África. O Egito é uma dádiva do Nilo. O historiador Heródoto, que é considerado o pai da história, Heródoto dizia assim, ó, o Egito é uma dádiva do Nilo. Isso quer dizer o quê? Que sem o rio Nilo, o Egito não existiria. Tudo bem, mas somente as condições naturais não explicam uma civilização tão brilhante quanto a egípcia. Além do rio Nilo, foi fundamental o papel do homem.
o homem que faz a diferença com o planejamento, o trabalho e a criatividade. E quando se fala em homem no Egito, o camponês, o felá. Então, os egípcios foram politeístas na antiguidade. O modo de produção do Egito antigo foi o modo de produção asiático. As terras eram do Estado que doava ao camponês. O camponês dava metade ao Estado. Os egípcios foram grandes construtores. Um detalhe, os egípcios já desenvolveram um método anticoncepcional, a camisinha, né, feita de tripa de carneiro, foi tema do Globo Repórter. Os egípcios desenvolveram a primeira farmacopeia. Quem vai fazer medicina, o primeiro tratado sobre medicamentos foi desenvolvido pelos egípcios. Grandes construtores, não só pirâmides, né? As mastabas, os hipogeus. Mastabas eram túmulos para os altos funcionários. Hipogeus, necrópole nas rochas. Quando você vem para o momento atual, ocorreu no Egito a Primavera Árabe, que foi um movimento pró-democracia, onde os jovens utilizaram redes sociais, a gente falou daqui a pouco, e essa questão aí diz assim, ó, olha para aqui, olha para a resposta. O que hoje se transformou em atração turística, hoje são as pirâmides. Hoje as pirâmides são atração turística. Se nós formos ao Egito, todo mundo, vamos fazer um trabalho lá no Egito agora, galera. Vamos lá com o Vitor, com o Miralva, com todo mundo, essa turma do terceiro, vamos fazer um trabalho prático. Aí você vai ver, quero ver as pirâmides. Hoje é uma atração turística. Mas no passado significou o quê? É a letra A. No passado significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais. Ou seja, a primeira questão é a letra A. A pirâmide hoje é uma atração turística. Mas no passado significou o quê? O poder que o faraó tinha. O faraó era visto como um deus. Claro que não era deus. Era um trabalho compulsório, obrigado. Então, primeira questão, letra A. O que hoje é uma atração turística, as pirâmides, no passado significou o quê? O poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais, né? Essa questão é muito interessante. Outra questão 2 aqui. A questão 2 é só para a gente relembrar aqui um ponto. A questão 2 diz assim, o mais antigo código de leis, quem vai fazer direito aí? Quem vai fazer direito vai tirar dessa questão. Olha que questão, eu trouxe até aqui o Código de Hammurabi, já vou dar. O mais antigo código de leis escrito, cuja característica é a pena de talião, isto é, olho por olho, dente por dente, é o Código de Hammurabi. Está aqui em minhas mãos. O Código de Hammurabi é o primeiro código de leis escrito da antiguidade. Primeiro código de leis escrito da antiguidade. Esse código tem 282 artigos. O princípio era olho por olho, dente por dente. Então, questão 2, letra B, Código de Hammurabi, que está aqui em minhas mãos, história viva. Só que tem um detalhe. Quando se fala em Código de Hammurabi, eu falo de que povo? Da Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi uma civilização hidráulica. A Mesopotâmia foi uma civilização hidráulica. Dependia dos rios. Vários povos passaram pela Mesopotâmia. Lembram? Sumérios. Os sumérios criaram a escrita cuneiforme, inventaram a roda. Os acádios, que está no filme Escorpião Rei. Os amoritas ou babilônios, que criaram o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que eu mostrei para você aqui agora, é o primeiro código de leis escrito. Tivemos também quem? Os assírios, guerreiros, né? Os assírios criaram o primeiro exército, e os caldeus ou neobabilônios, que com Nabucodonosor construíram os jardins suspensos da Babilônia. Qual foi a maior herança da Mesopotâmia? A astrologia. A astrologia foi a maior herança da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é hoje o Iraque, queridos. A Mesopotâmia, que significa terra entre rios, é hoje o Iraque. E o que foi que aconteceu no Iraque recentemente? A Guerra do Golfo. Houve a Guerra do Golfo de 90 e a Guerra do Golfo de 2003. O que foi a Segunda Guerra do Golfo? Em 2003, esse presidente, que eu vou chamar aqui agora dos Estados Unidos, good morning, my name is George Bush. George Bush, presidente dos Estados Unidos, acusei o Iraque de produzir armas de destruição em massa. Então, olha só, em 2003, ocorreu a Segunda Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos acusaram o Iraque de produzir armas de destruição em massa. Derrubaram Saddam Hussein, do Iraque, derrubaram Saddam Hussein, e o governo americano botou ali um governo fantoche. Quando Barack Obama entrou, Barack Obama tirou as tropas. Segunda Guerra do Golfo, é bom estudar. O que foi a Segunda Guerra do Golfo? 2003. Os Estados Unidos
acusam o Iraque de produzir armas de destruição em massa. Nenhuma arma foi encontrada, nem Detefon foi encontrado, nem Baigon foi encontrado. Questão 3. Vamos lá, para ganhar tempo. Você tem que horas aí? É pouco tempo, né? Vou fazer o máximo possível, hein? E vamos lá. A questão 3 diz assim: guerra na Síria. Essa questão pode cair. A Síria, até agora, vive um momento muito difícil, né? Essa crise na Síria, é o que diz aqui, ó. A Síria está exausta. Depois de 4 anos de guerra, o país ficou dividido em várias frentes jihadistas. Vamos logo para a pergunta aqui. Olha o que diz. 4 anos depois de desencadeada a guerra na Síria, mais de 230 mil sírios perderam a vida de acordo com atividades no terreno. Sobre o conflito na Síria, é correto afirmar. Olha só, no início da aula, eu falei na Primavera Árabe. Eu falei que a Primavera Árabe começou na Tunísia. Na Tunísia recebeu que nome? Revolução de Jasmim. Um feirante ateou fogo no próprio corpo em protesto. Depois da Primavera Árabe, foi para o Egito. No Egito, derrubaram o presidente Hosni Mubarak. Lembrem que os jovens utilizaram as redes sociais para compartilhar informações. Na Síria, ó, a Primavera Árabe chegou na Síria. Só que na Síria, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, não caiu. Está no poder até hoje. A Síria se dividiu numa guerra civil, uma crise humanitária na Síria, e muita gente fugindo até para o Brasil. Há uma cena triste, quando um pai e uma filhinha entram na Hungria e são chutados por uma jornalista. Moral da história. Então, essa crise na Síria é o resultado da Primavera Árabe também. Então, questão 3 é letra E. Diz assim: o início da guerra na Síria foi associado a um conjunto, né? Então, ó, questão 3, letra E. O início da guerra na Síria foi associado a um conjunto de conflitos indicados como Primavera Árabe, ou seja, quando você estiver batendo um papo. Essa crise na Síria é resultado de quê? É resultado ainda da Primavera Árabe, né? E a Síria tem o apoio da Rússia. Então, questão 3, letra E. Questão 4. Não tem jeito, a gente tem que correr um pouquinho, mas com muita objetividade. Olha que questão simples, eu já dei a resposta para vocês. O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que a comunicação de valores e a mobilização em torno do sentido são fundamentais. Moral da história: os movimentos culturais, né, constroem-se em torno de sistemas de comunicação. Sistemas de comunicação, essencialmente a internet, e os meios de comunicação, porque esta é a principal via que esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar os seus valores. Aí vem a questão. Esse evento ratifica o argumento de quê? É a letra E, né? A questão 4 é letra E também. Os sistemas de comunicação são mecanismos importantes, né, de adesão e compartilhamento de valores sociais, claro, né? Então, o objetivo é compartilhar informação de valores sociais, de como tem sido usado. Nas eleições de agora, nós temos acompanhado. Questão 4 também, letra E. Questão 5. Olha só, essa questão 5 eu já dei a resposta lá atrás. É sobre a democracia grega. Eu falei para vocês que a democracia nasceu na Grécia e pode cair de novo na prova de vocês. A democracia nasceu em Atenas, o pai é Clístenes, era uma democracia direta, que excluía quem? Excluía mulheres, escravos e estrangeiros. Então, questão 5, letra B, democracia direta. Pode cair? Pode. Questão 6. Essa questão 6, já vai entrar aqui em Idade Média. Mais um detalhe. História antiga tem Roma também. É bom revisar Roma. Lembrem que em Roma, o direito como ciência nasce em Roma, com a Lei das 12 Tábuas. Sobre Roma, é bom revisar a Lei das 12 Tábuas, que foi a primeira lei escrita de Roma. Eu vou enviar um áudio para vocês, viu? E pode entrar no canal do YouTube lá, que tem muita coisa, é Dilson Cardoso Sem Mistérios. Em Roma, você merece também ter cuidado com as guerras púnicas. Guerras púnicas entre Roma e Cartago, que Roma venceu, e a perseguição aos cristãos. Vocês lembram que em Roma os cristãos foram perseguidos. Quem foi que iniciou a perseguição aos cristãos em Roma? Nero. Nero, imperador romano, iniciou a perseguição aos cristãos em Roma. Quem liberou o culto foi Constantino, com o Édito de Milão. Roma merece atenção. Eu vou enviar para vocês um resumozinho sobre Roma, tá certo? Para você ler. Questão 6 é sobre Idade Média. Idade Média pode cair, Dilson? Pode cair. Com a queda de Roma, tem início a Idade Média. Foram 1000 anos de Idade Média. 1000 anos. Século V ao XV, queridos.
O que é que mais cai sobre a Idade Média? O feudalismo, o islamismo. Eu estou até com o Alcorão aqui em mãos. Eu estou aqui com o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos e merece muito respeito. Vocês viram que, recentemente, houve um ataque na França, porque homens de outra religião desrespeitaram o Alcorão, desrespeitaram os muçulmanos, né? Os muçulmanos não aceitam também caricaturas de Maomé. O islamismo nasceu na Idade Média. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. O islamismo foi influenciado por duas religiões monoteístas. Anota isso, ó. O islamismo foi influenciado por duas religiões monoteístas, o cristianismo e o judaísmo. O cristianismo e o judaísmo influenciaram o islamismo. Os muçulmanos deixaram heranças muito importantes para o mundo, a televisão não mostra. Os muçulmanos catalogaram ervas medicinais, construíram mesquitas e minaretes. É muito importante estudar islamismo. A televisão só mostra o quê? O terrorismo. Todo grupo tem católicos, protestantes, sempre houve. E, recentemente, houve aquele grupo Estado Islâmico, né, que a televisão mostrou. Mas os muçulmanos merecem nosso respeito. Não esqueçam, o islamismo nasceu na Idade Média com Maomé, Mohammed, na Península Arábica. O islamismo foi influenciado pelo cristianismo e pelo judaísmo, religiões monoteístas. Após a morte de Maomé, os muçulmanos se dividiram em xiitas e sunitas. O país que tem mais xiitas é o Irã. É bom estudar islamismo. Mas na Idade Média teve também o feudalismo, que vocês já estudaram aí, tenho certeza. A economia de subsistência é importante. Agora, olha a questão que está aí, questão 6, que caiu no Enem. Vocês sabem que a população da Idade Média, a maioria eram analfabetos. A população medieval era analfabeta, a maioria, né? Então, a Igreja Católica foi a maior instituição medieval. A Igreja Católica se manteve forte e coesa. A Igreja Católica foi a maior instituição medieval. Moral da história, olha a questão que caiu sobre Idade Média. Tem assim, ó. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintado, e o inferno onde fervem almas danadas. Um enche-me de júbilo, o outro me aterra. Os versos do poeta francês François Villon fazem referência às imagens presentes nos templos católicos medievais. Ou seja, queridos, na Idade Média, as imagens presentes nos templos tinham um objetivo: educar através do olhar. Ou seja, as imagens tinham um caráter pedagógico. Já que você tinha uma população analfabeta, as imagens tinham um caráter pedagógico, ou seja, educar através do olhar. Então, questão 6, letra C, educar através do olhar. Mas, Idade Média, você tem que revisar o feudalismo, o islamismo que eu falei. Eu estou aqui em mãos com o Alcorão. E no Brasil, teve um movimento durante o Império, liderado por muçulmanos, lembram? Qual foi o movimento no Brasil? Século XIX, liderado por negros muçulmanos, lembram? A revolta dos malês, em Salvador. Questão 7, né? É bom lembrar também um detalhe, viu, queridos? É bom lembrar um detalhe, que na Baixa Idade Média, ocorreram as cruzadas e o nascimento da burguesia. A burguesia nasce na Baixa Idade Média, e essa burguesia que vai ditar agora as regras do jogo. A burguesia vai financiar as universidades, as grandes navegações e o surgimento das monarquias nacionais. Todos aí lembram o que são monarquias nacionais ou estados modernos, que é a questão 7. Monarquias nacionais ou estados modernos são o quê? Aquele governo centralizado no rei. Aquele governo do rei. Os países nascendo com as fronteiras definidas. E um detalhe, as monarquias nacionais, que nascem no século XIV e XV, elas vão adotar o absolutismo no plano político e o mercantilismo no plano econômico, lembram? Quando eu falo assim, absolutismo e mercantilismo, lembram bem? O absolutismo foi o regime político na Europa do século XV ao século XVIII. O absolutismo foi um regime político onde todos os poderes estavam no rei. O absolutismo foi defendido por dois grandes homens. Thomas Hobbes, anote aí, ó. Thomas Hobbes, que escreveu a obra Leviatã. Thomas Hobbes, que dizia que o homem é lobo do homem. E Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, e dizia: os fins justificam os meios. Anote, ó. Thomas Hobbes
e Nicolau Maquiavel eram defensores do absolutismo, eram teóricos que defendiam o absolutismo. Já o mercantilismo era a política econômica. Era uma política econômica, né, para fortalecer o Estado monárquico. Lembram dos princípios mercantilistas? É preciso lembrar dos princípios do mercantilismo. Metalismo, colonialismo, balança comercial favorável, intervenção do Estado na economia. Então, anote, ó que dica. Do século XV ao século XVIII, nós temos na Europa o quê? O absolutismo e o mercantilismo. O absolutismo no plano político, o mercantilismo no plano econômico. O dinheiro, para sustentar o absolutismo, vinha do mercantilismo. Quando chega o século XVIII, o iluminismo e o liberalismo econômico se opõem ao mercantilismo. Aí já vem outro momento importante. Então, essa questão 7, qual é a resposta? Diz assim, ó, os estados modernos europeus adotaram, entre os séculos XVI e XVIII, um conjunto de práticas políticas chamadas de absolutismo, né, que foi a forma de poder dominante em muitos estados modernos da Europa. É característica do absolutismo monárquico. Letra D, a criação de exércitos nacionais, né, para definição de fronteiras. Questão 7, letra D. Ou seja, os estados modernos tinham as fronteiras definidas, né, um exército permanente, claro, né, e também o poder centralizado no rei. Questão 8, mas não esqueçam, ó, isso é muito importante, o absolutismo foi defendido por grandes homens, Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel. Quando você ouve falar em Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel, eles foram teóricos que defenderam o absolutismo. O absolutismo andava junto com o mercantilismo. O mercantilismo era uma política ou prática econômica para fortalecer o absolutismo. Os princípios são metalismo, colonialismo, intervenção do Estado na economia. Estou te dando aqui uma resposta pronta. Ó. No século XVIII, o liberalismo se opõe ao mercantilismo. Liberalismo econômico, de Adam Smith. A questão 8 diz assim, questão do Enem. O que se entende por corte do antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de habitação dos reis de França, de suas famílias, de todas as pessoas que de perto ou de longe dela fazem parte. Vamos para a resposta logo, para você ganhar tempo. Vamos logo para a pergunta, diz assim, ó, olha bem, as despesas da corte, da imensa casa dos reis, são consignadas no registro das despesas do reino da França, sob a rubrica significativa de casas reais. Algumas casas de habitação, ó, algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetividade política e terminaram por se transformar em patrimônio artístico e cultural. Daqui, quem é patrimônio artístico e cultural? Letra A, o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes foi construído por Luís XIV. Luís XIV, vocês sabem que foi chamado o Rei Sol. É o símbolo de absolutismo na França. Então, 8, letra A. Lembra de Luís XIV, né? Muito importante. Questão 9. A questão 9, aí chegou numa questão que vai estar na prova de vocês também. Vai cair na prova de vocês República Velha. Vai cair na prova de vocês República Velha. Eu queria ter mais tempo para dar uma aula só de República Velha para vocês, mas o tempo é curto, mas eu mandei um resumo, um texto extra que eu produzi sobre República Velha. República Velha é o período que vai da proclamação da República até 1930. A República Velha só termina quando Getúlio Vargas chegou ao poder, com a Revolução de 30. No Enem agora caiu a revolta da vacina, nessa prova, que eu falei no início da aula. A revolta da vacina foi no Rio de Janeiro. Não foi uma revolta só contra a vacinação obrigatória. A revolta da vacina foi também uma revolta contra as condições sociais, que o Rio de Janeiro vivia uma mobilização, né? Uma reurbanização, e o povo foi tirado de suas casas no centro. Moral da história, a revolta da vacina merece atenção. Mas a República Velha é o período marcado pelo coronelismo, voto de cabresto, eleições a bico de pena. Eleições a bico de pena são fraudulentas. A política dos governadores era uma troca de favores entre Estado e governo federal. Durante a República Velha, tivemos a Guerra de Canudos, que é essa questão aí, Guerra de Canudos, muito importante, né? Um movimento messiânico, liderado por Antônio Conselheiro, o Arraial. O Arraial de Canudos, na Bahia, foi liderado por Antônio Conselheiro. Acusaram ele de ser monarquista e louco, um absurdo. Canudos era um movimento messiânico, podemos comparar com o MST, movimento legítimo, que foi destruído. A outra revolta importante da República Velha é a revolta da Chibata, lembra? A revolta da Chibata foi na Marinha. Foi uma revolta na Marinha, liderada por João Cândido, uma revolta contra os maus tratos e os castigos corporais.
República Velha, queridos e queridas, vai cair na prova de vocês, provavelmente. Tem 110% de chance de cair. Durante a República Velha, tivemos também o tenentismo. O tenentismo, que é um movimento político, defendendo o quê? A modernização do Exército. O tenentismo é um movimento que merece destaque por parte de vocês. O tenentismo foi um movimento de protesto contra as oligarquias. Os tenentes defendiam o quê? A modernização do Brasil, o fim da corrupção, o fim do voto de cabresto. Então, essa questão 9 tem, assim, um exemplo único. Dá uma olhadinha em que oração, porque eu estou aqui cronometrando o tempo para dar tempo. Eu quero ganhar tempo para passar tudo para vocês. Beleza. Eu queria ter mais tempo, viu? Mas está ótimo aqui. Muita informação útil para você. Anote isso e entre em contato comigo. Entre em contato pelo e-mail, porque eu vou continuar te ajudando se você quiser. Eu quero que você tenha sucesso, e vocês já são sucesso. Tenho certeza disso. Questão 9. Um exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Escreveu Euclides da Cunha no clássico Os Sertões. O livro que narra o movimento fundado pelo beato, conhecido por Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro liderou Canudos, né? No final do século XIX. E que foi visto na época como uma ameaça à República. É o que eu falei. Acusaram Antônio Conselheiro de ser monarquista e louco. Moral da história. Esse movimento ficou conhecido como Guerra de Canudos. 9 é letra D de dado. Canudos foi um movimento messiânico. Ou seja, teve uma característica religiosa também. Além de Canudos, teve outro movimento messiânico, lembram? Qual foi o outro movimento messiânico da República Velha? Lembram? A Guerra do Contestado. Mas os 2 primeiros presidentes do Brasil, da República Velha, foram Deodoro da Fonseca, perna fina e bunda seca, e Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto eram militares. Por isso, o período que Deodoro e Floriano governaram foi chamado República da Espada. Ó, anota aí, República da Espada foi o quê? Os governos de Deodoro e Floriano Peixoto. Muito cuidado com isso, República Velha, que só vai chegar ao fim quando Getúlio Vargas assume o poder em 1930. Questão 10. A questão 10 diz assim, no final da República Velha, novamente, a República Velha é para você trabalhar bem, que vai cair. No final da República Velha, entre 1920 e 1930, as instituições que garantiam a dominação da burguesia cafeeira apresentavam-se deterioradas e contestadas pelo movimento denominado tenentismo. Questão 10, letra B, ou seja, o tenentismo foi um movimento que contestou o domínio dos fazendeiros, das oligarquias. Houve um grande movimento tenentista. A Coluna Prestes, a Coluna Prestes foi um grande movimento tenentista, liderado por Luiz Carlos Prestes. Os tenentes, né, eram jovens oficiais. A Coluna Prestes caminhou 25 mil quilômetros para conscientizar o povo que era preciso combater a corrupção. Muita atenção nisso aqui, muito cuidado. Questão, aí eu boto algumas dicas para vocês. Aqui, ó, dicas Primeira Guerra Mundial. Olha que dica maravilhosa eu mandei para você. Fiz isso com muito carinho, muito cuidado, pensando em você. Tem até imagem da Primeira Guerra Mundial aí. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras. O que foi que provocou a Primeira Guerra Mundial? Caiu no Enem. O que causou a Primeira Guerra Mundial foi disputa por territórios. Nacionalismo. 2 blocos tiveram presentes. Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Os Estados Unidos só entraram em 1917. A Alemanha foi derrotada e humilhada, obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Vocês lembram? A Alemanha, que foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, foi humilhada, obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha, que a Alemanha foi obrigada a reduzir o exército, indenizar países, devolver territórios. Eu enviei para vocês um resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. Com muito carinho. Revisa, leia, vá realizar seu sonho, anima o colega. Se você perceber que um colega está desanimado, anime, porque vocês já são vitoriosos. O entusiasmo é que traz o sucesso, vocês estão realizando sonhos e vão realizar. Esse ano é um ano atípico, todos têm as mesmas chances. E vocês são inteligentes, vocês têm muita informação acumulada. Eu quero vocês bem. Lembre-se, o entusiasmo traz o sucesso. Continuem firmes, realizando sonhos. É um direito seu, tá bom? Eu estou aqui para contribuir de alguma forma com você. Eu vou aguardar seu contato, porque eu vou mandar mais informação para você. Questão 11, questão 10, né? A questão 10, questão 11 tem assim. Em linhas gerais, posso dizer que a Grande Depressão resultou de quê? Olha que questão simples. Essa questão caiu no Enem. Pode cair nos vestibulares. Quem vai fazer administração e economia vai estudar. Essa questão fala da Grande Depressão. Queridos, é crise de 1929.
Em 1929, o mundo viveu a maior crise de todos os tempos. A crise de 29, ou Grande Depressão, atingiu todo o mundo capitalista. Só a Rússia não foi atingida porque era socialista. O Brasil foi atingido. Na época de Getúlio Vargas, o Brasil produzia café. Houve aqui uma superprodução de café. E Getúlio teve que queimar café e estocar. Vamos responder logo a questão 11. Crise de 29. Atingiu todo mundo, menos a Rússia. Atingiu o Brasil. O que foi que provocou a crise de 29? Superprodução. Superprodução, né? Então, questão C. Ó, em linhas gerais, o que foi que provocou a Grande Depressão? A superprodução, né? Letra C. Letra C. Lembrem que a crise de 29, ou Grande Depressão, foi a maior crise que o mundo sofreu. O que foi que provocou a crise é a superprodução. Mas qual foi a solução? Tem que ver a solução. Qual foi a solução para a crise? Questão de Enem também. Foi eleito um democrata, né? Franklin Delano Roosevelt, que colocou em prática um plano econômico chamado New Deal. O New Deal, o novo acordo, foi o plano econômico, né, lá nos Estados Unidos, para conter a crise. New Deal, anote aí, ó. O que provocou a crise de 29 foi a superprodução. E a solução, qual foi? O New Deal, já estou te dando a resposta, o New Deal, o novo acordo, um plano econômico, onde o Estado passava a intervir na economia. E falando em democrata eleito, lembrem que nos Estados Unidos, agora eu vou chamar aqui um convidado. Good morning, Donald Trump. My name is Donald Trump. Lembrem que Donald Trump, eu aqui, estou pedindo recontagem dos votos, um absurdo, né? Foi eleito um republicano agora nos Estados Unidos, foi eleito John Biden, né? E a gente falando de crise 29 também, né? Na época foi eleito um republicano que conteve a crise, né? Franklin Delano Roosevelt, então bom repassar. Esse Donald Trump pode ser tema do Enem também. Comparando Donald Trump com Jânio Quadros. Jânio Quadros no Brasil proibia biquíni pelo bilhete, né? E outros proibiam briga de galo, e Donald Trump fazia proibições pelo Twitter. Olha que figura histórica esse Donald Trump. Volta o professor Dilson aqui, voltando, muito cuidado, muita atenção. Então, questão 11, letra C. Questão 12, muito importante. Aqui já é depois da Segunda Guerra Mundial. Você lembra que a Segunda Guerra Mundial terminou em 45. O que provocou a Segunda Guerra Mundial foi o revanchismo alemão, o nacionalismo. A Alemanha queria revanche. A Segunda Guerra Mundial merece muita atenção, caiu no Enem. Lembrem que em 1936, Adolf Hitler, que era austríaco, ele bombardeou Guernica na Espanha. Ó. Guernica na Espanha foi bombardeada por Hitler antes da guerra, né? Antes da guerra. E por quê? Em apoio ao general Francisco Franco. Mais tarde, o pintor Pablo Picasso pintou o quadro Guernica. A Segunda Guerra Mundial terminou em 45, com o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU, na Conferência de São Francisco, a ONU para manter a paz e a cooperação internacionais. Né? Foi criado um tribunal para julgar os nazistas, o Tribunal de Nuremberg. E depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou bipolarizado, Guerra Fria. Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria foi oficializada com a doutrina Truman, em 47. A Guerra Fria atingiu o Brasil. Lembrem que o golpe militar no Brasil, né? Quem aperfeiçoou a democracia, Maiara, foi Péricles. Viu, Maiara? Conte comigo. Maiara, o que você precisar, e vocês todos têm meu e-mail. É só mandar para meu e-mail o que vocês precisarem. Eu respondo para vocês, manda para meu e-mail. Eu vou mandar um áudio depois para você. Quiser bater papo, quiser uma aula extra, eu marco para vocês. Eu quero vocês estudando e vencendo. Eu tenho muito carinho por vocês, eu por essa escola maravilhosa que é a Coped Jorge Amado. Eu entrei na Coped por concurso na época. Tinha que dar aula pública. Eu fui o primeiro colocado na época. Esse aí tem 3 anos que eu saí por falta de tempo, mas tenho um carinho enorme por essa escola. Maravilhosa, uma das melhores escolas da região da Bahia, Coped Jorge Amado. Uma grande equipe, um grande projeto, grande direção, grande coordenação. Parabéns. E vocês estão de parabéns, viu, Maia? Então, Maia, quem aperfeiçoou a democracia foi Péricles, viu? Pode mandar pergunta que eu respondo depois, viu? Quero vocês firmes. Estou com muito entusiasmo aqui. Queria ver essa sala lotada aí, porque a gente está aqui para contribuir com vocês. Maravilhoso. Contem comigo. Questão 12 é no contexto da Guerra Fria. Lembrem que durante a Guerra Fria só vai terminar em 89 com a queda do Muro de Berlim. Acabar entre aspas. Mas durante a Guerra Fria, nos Estados Unidos, comunistas foram perseguidos nos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, o chamado macartismo. O macartismo foi um movimento que perseguiu comunistas, né? No Brasil também. Essa questão 12 diz assim, ó, vê o horário, por favor. Em 1947, dá tempo. Em 1947, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se aplica basicamente em função de quê? Letra A, devido à Guerra Fria.
Questão 13, vou correr aqui um pouquinho para dar tempo. Questão 13, a Justiça Eleitoral foi criada por Getúlio Vargas, viu? Ó, a Justiça Trabalhista, a Justiça Eleitoral, a CLT, essa questão caiu no Enem. Então, diz assim, ó, a Justiça Eleitoral, questão 14. A Justiça Eleitoral foi criada para quê? Para combater as fraudes. Letra B. Questão 14, letra B. Foi uma questão do Enem. Getúlio Vargas é tema cotado para o Enem. Vargas assumiu em 1930, através de um golpe de Estado. Getúlio Vargas merece muita atenção. Questão 15. Esse mundo novo, de extermínio em massa e aniquilação cultural, patrocinado pelo Estado, deu origem a um novo termo, genocídio. Quando você fala em genocídio, fala nos judeus, né? Os judeus foram... Rapaz, 6 milhões de judeus foram mortos. No início da aula eu mostrei, quem não assistiu, ó. Eu estou aqui com esse livro Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, que escreveu esse livro, ele ficou 3 anos preso em campo de concentração nazista. Ele sobreviveu. Ele percebeu que quem sobreviveu eram aqueles que tinham uma visão positiva de futuro. É fundamental ter uma visão positiva, pensar positivo sempre e fazer o seu melhor. Então, essa questão 15 é letra B, né? O termo genocídio está ligado aos judeus. Hitler matou 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né? Absurdo, né? O genocídio. Questão 16, para ir fechando aqui. Aqui é regime militar no Brasil. O regime militar no Brasil começou em 85, ou em 64. O regime militar no Brasil começou em 64, terminou em 85. Terminou com a campanha direta já, né? Um dos AIs que eu falei foi o AI-5. O AI-5 foi o mais duro aí, né? O que foi que marcou o regime militar no Brasil? A repressão. Estava até com um livro aqui, ó. Estou aqui com um livro Brasil Nunca Mais. Brasil Nunca Mais, de Dom Paulo Evaristo Arnes. Terrível esse período marcado pela repressão, pelo controle dos meios de comunicação. O melhor regime chama-se democracia. Mas democracia não é ausência de ordem. Democracia é ausência de opressão. O melhor regime chama-se democracia. O domingo agora nós vimos como é linda a democracia, né? Você tem o direito de votar, mas exige disciplina, exige ordem também. Nessa questão 16 diz assim, ó, o violento e arbitrário AI-5, vamos lá, dava ao presidente poderes para fechar o Congresso Nacional? Sim. Pelo AI-5, o presidente tinha poderes para fechar o Congresso. Suspendia o direito de habeas corpus? Sim. O que é habeas corpus? O direito de ir e vir. Foi decretado por Castelo Branco? Falso. Quem decretou foi Costa e Silva. Permitia que o presidente pudesse aposentar? Sim. Então, ó, então qual é a correta aí? A correta é a 1, 2 e 4, né? Letra D de dado, né? LD de dado. A questão 16 é a D de dado. 1, 2 e 4, correto. O AI-5 foi o mais duro aí. Dava ao presidente poderes para fechar o Congresso, demitir funcionário público, terrível. Esse AI-5 foi revogado por Geisel. Interessante que durante o regime militar no Brasil, durante o governo Médici, ocorreu um crescimento do PIB das exportações chamado milagre econômico brasileiro. Revisem o milagre econômico brasileiro. Revisem também que a musicalidade foi usada como um projeto político durante o regime militar. Muito importante, o regime militar pode estar na prova de vocês, viu? O regime militar começou em 64, vai até 85, repressão, controle dos meios de comunicação, controle da estrutura partidária. O último presidente do regime militar foi João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo que assinou a lei de anistia, né? No final do governo Figueiredo, em 83, começou a campanha Direta Já, emenda Dante de Oliveira, né? A Direta Já não foi aprovada pelo Congresso. O Congresso decidiu eleições indiretas. E quem vai disputar a presidência? Tancredo Neves e Paulo Maluf. Paulo Maluf é apoiado pelos militares. Tancredo Neves venceu, faleceu, aí assumiu José Sarney. Tancredo Neves, né, foi eleito de forma indireta. Acabou aí o regime militar em 85. Inclusive, depois de Tancredo, quem vai assumir é o vice José Sarney, começa a nova república. Eu estou aqui em mãos com a atual Constituição do Brasil. Essa Constituição aqui, a atual Constituição do Brasil está aqui em minhas mãos. Foi promulgada em 5 de outubro de 88 por José Sarney, governo Sarney. Ela reconheceu o racismo como crime inafiançável. Racismo é crime, e a tortura também. Racismo tem sido tema de vestibular. Essa Constituição aqui, ó, a Constituição do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 88, é chamada Constituição Cidadã. Ela reconheceu o racismo como crime inafiançável. O racismo, na verdade, o racismo é uma prova de limitação intelectual. Racismo é a prova de burrice. O racismo é a prova de limitação intelectual. Nós todos somos iguais, somos irmãos, filhos do Criador, né? Então, é um absurdo o racismo. Então, é bom revisar essa Constituição, é bom revisar o momento atual também. E vamos aqui para a última questão, questão 17. Essa questão 17 diz assim, ó, o movimento Direta Já, a emenda que propôs Direta Já foi a Dante Oliveira.
que ao longo do ano de 84 promoveu intensa mobilização popular a favor da eleição direta para presidente da República. O movimento Direta e Já. Direta e Já. Começou em 83, né? Emenda Dante Oliveira. Ela promoveu intensa mobilização popular, sim, muita gente nas ruas, um direito, né? A favor da eleição direta para a presidência da República. Isso resultou em quê? Resultou na eleição do candidato da oposição, Tancredo Neves, pela via indireta. A 17 é B de bola. B de bola. Então, queridos, quanta coisa nós vimos em pouco tempo, né? Bom é que todos estivessem aí, essa turma maravilhosa. Nós falamos aqui na primeira imagem, Primavera Árabe, um movimento pró-democrático. Falamos na revolta da vacina durante a República Velha, né? Importante, caiu no último Enem. Falamos em Juscelino Kubitschek, quanta coisa. O lema de JK foi 50 anos em 5, ele trouxe a indústria automobilística para o Brasil, lançou o plano de metas, né, para investir na indústria. Falamos também em regime militar no Brasil, que pode cair na prova de vocês. O regime militar, com Isaías, o AI-2 que criou o bipartidarismo, o AI-5 mais duro, foram 17 AIs. O AI-2 e o AI-5 é que mais cai no Enem. Ver os presidentes, as características, né, as diretas já no final do regime militar. O último presidente militar, vejam João Figueiredo, vejam o milagre econômico no governo Médici. O termo anos de chumbo vem daí. Mostrei o livro aqui, Brasil Nunca Mais, muito interessante, né? De Dom Paulo Evaristo Arnes, interessante. Falamos também aqui de governo Collor. Collor que foi eleito em 90, né? Interessante que um ano antes de Collor ser eleito, em 89, no dia 9 de novembro de 89, caiu o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi o maior símbolo da Guerra Fria, uma afronta à dignidade humana, né? Quando o Muro de Berlim caiu, começou-se a falar em fim da Guerra Fria, até fim da história, é uma bobagem, né? E em 90, Collor foi eleito no Brasil. Collor foi eleito por um partido pequeno, PRN, Partido da Reconstrução Nacional, com apoio da mídia. Foi feito um programa televisivo para lançar Collor, marketing político, né? Enganou todo mundo. Collor prometeu abrir a economia, abriu, né? Collor foi envolvido no esquema, Collor se envolveu em escândalo de corrupção, que nós vimos, o escândalo do PC Farias, caiu, pediram um impeachment, ele renunciou antes, né? É bom revisar o governo Collor. Quando o Collor caiu, quem assumiu? O vice, Itamar Franco, de Minas Gerais, de Juiz de Fora. Itamar Franco convidou Fernando Henrique Cardoso, um grande intelectual, eu assisti uma palestra dele aqui em Itabuna, fantástica, muito culto, e FHC com sua equipe lançaram um plano real. Mas o plano real foi no governo de Itamar Franco. Mas quem foi o ministro da Fazenda? Fernando Henrique Cardoso, que ganhou muita popularidade e foi eleito depois presidente 2 vezes. O Plano Real estabilizou nossa economia, merece atenção. O governo Collor merece atenção. Quanta coisa nós vimos nesse pouco tempo, hein, queridos? Então, qual é a mensagem que eu tenho para vocês? Continue realizando sonhos. Realizar sonhos é um direito seu e você está vencendo. Você está fazendo o seu melhor. Esse ano foi um ano atípico para todo mundo, ninguém esperava esse ano. Todos fomos pegos de surpresa, mas estamos vencendo. É preciso coragem, é preciso determinação, sonhar e trabalhar para realizar os sonhos, foco, disciplina, motivação e entusiasmo. Deus nos fez para a excelência, eu creio nisso. Tudo que um é capaz de pensar, um é capaz de realizar. Continue firme em realizando sonhos, assista às aulas, anote, tire as dúvidas, manda para o professor para tirar dúvidas se for preciso. Então, eu confio em vocês, hein? Conta comigo. Você tem aí meu e-mail, dilsoncardososf@hotmail.com. Tem meu Instagram, o canal do YouTube com muito assunto, Dilson Cardoso Sem Mistério. Se precisarem de uma aula extra, eu dou. Eu vou dar um aulão esses dias, eu vou convidar vocês, viu? Eu vou convidar vocês para um aulão que eu vou dar esses dias, online. Conto com vocês, quero vocês bem. Vocês já são vencedores, tá certo?